Ô Elicácio, você fez um alerta a Sara. Saia de casa, abandone esse rapaz, saia de casa porque você vai morrer. Uma das coisas que tem chamado muito a atenção das pessoas é o papel de Elicácio nessa história aí de Sara Mariano. Afinal de contas, Elicácio é bandido ou Elicácio é o mocinho da história? Elicácio deu uma primeira entrevista onde ele dizia ser o amante de Sara Mariano, e as pessoas ficaram extremamente revoltadas com isso, pois as pessoas não aceitavam a ideia de que Sara Mariano estivesse tendo um caso extraconjugal. E como as pessoas só ouviram o áudio de Elicácio falando sobre esse suposto caso com Sara Mariano, as pessoas logo disseram que o fato de Elicácio ter vindo falar sobre estar tendo um caso com Sara Mariano no momento do crime era uma espécie de pano quente que eles estavam tentando colocar no caso para poder diminuir o peso do crime de Ederlan. Então as pessoas diziam que Elicácio foi mandado por Ederlan para inventar uma história de traição de Sara Mariano para dar o aval para o crime que Ederlan cometeu. Só que depois que foram presos Ederlan, Bispo Zadok, Victor, depois que foi preso Gideon, e provavelmente tem mais um ou dois ainda para poder ser preso, Elicácio volta novamente, dá uma entrevista exclusiva para o site Alô Juca e ainda explica melhor qual era a sua posição neste caso Sara Mariano. Então nesse momento nós vamos estar analisando aqui a primeira entrevista de Elicácio, que foi simplesmente através do telefone, ele não aparecia, e a segunda entrevista que ele dá ao portal Alô Juca, aonde ele aparece, você vai ver que tem uma narrativa um tanto quanto diferente, mas você vai entender o porquê ele passou a narrar, diferente do que ele fez na primeira vez. O interessante também é que a irmã de Sara Mariano acabou pedindo a Elicácio perdão, mas Elicácio não somente aceitou o perdão, ele disse que a irmã de Sara Mariano deveria ir nas redes sociais publicamente para poder se retratar de ter manchado a imagem dele. Ou seja, Elicácio voltou a dar uma entrevista, mas não aceita que os evangélicos e nem a irmã de Sara Mariano o coloque como vilão. Até porque, diante da narrativa de Elicácio, Elicácio não é vilão, mas Elicácio pode ser uma espécie até mesmo de herói. Eu quero que você acompanhe comigo a fala do próprio Elicácio sobre este caso. Então, se você ainda não é inscrito aqui neste canal, eu peço para que você se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir, isso é muito importante, nos ajuda, nos apoia. O meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beto. Primeira entrevista de Elicácio, ele conversou somente por telefone, mas vamos ouvir as palavras de Elicácio e analisar todo o contexto aí da sua fala. Vamos lá. Saber algumas informações. Você hoje mora em Santa Catarina, não é isso? Isso. Você morou há quanto tempo aqui em Salvador, Elicácio? Repare para você ver que Elicácio morava em Salvador e depois de um tempo ele passou a morar em Santa Catarina. Você vai entender no decorrer aí da entrevista aí com Elicácio qual que provavelmente seja o motivo dele ter ido para Santa Catarina. Vamos lá, vamos acompanhar. Eu nasci aí. Ah, você é natural daqui de Salvador, não é isso? É. Ah, você tomou conhecimento já da morte da Sara, não é verdade? Com certeza foi. Ah, você teve quanto tempo? Você se envolveu com ela há quanto tempo, Elicácio? Rapaz, eu não lembro, mas eu conheci ela 6 meses atrás. Ah, conheceu, mas já tinha se separado, porque eu soube que assim que você soube que ela é casada, você não queria mais, se separou, é isso? Exatamente. Ele ligou pra mim dizendo que ela era casada, eu falei, primeiro ele me ameaçou, né? Depois aí eu falei que ele me ameaçou, aí eu falei, rapaz, eu nem sabia que ela era casada, foi aí que ele se retratou na mesma da hora. Ele, não, desculpa aí, porque... Veja que esse pode ser o principal motivo por qual Elicácio saiu de Salvador e foi para Santa Catarina. Porque Ederlan, quando ficou sabendo dos casos extraconjugais da mulher, com a princípio Elicácio, Ederlan entrou em contato com Elicácio para poder ameaçá-lo. Então Elicácio disse, eu não sabia que ela era casada. E até então, aí, depois dessa conversa, depois das ameaças,
Ederlan meio que fingiu ter deixado para lá, mas Elicácio não é bobo, logo pegou as coisas dele e foi morar em Santa Catarina. Provavelmente o motivo de Elicácio ter saído de Salvador e ido para Santa Catarina foi pelas ameaças de Ederlan após descobrir o caso que Elicácio tinha com Sara Mariano. Vamos continuar. Não sabia, não tenho bola de cristal, irmão, pra saber as coisas. Você tá me falando agora e pronto, e aí agora segue minha vida. Aí bloqueei o número dela, foi aí que ele me ligou. Ele quem? Ele que você se refere, o esposo de Sara, não é isso? Isso. Agora, seu envolvimento com Sara durou quanto tempo? Eu conversei com ela, acho que foi 6 meses atrás, mas aí foi só... Depois não lembro assim, o tempo, assim, não lembro. Você dirigia para ela, você era motorista de aplicativo, né? Algumas vezes que eu tava aí, eu levei ela, assim. Levava para os shows na igreja? E como é que começou esse relacionamento? Em momento algum você imaginou que ela era casada, nem ela lhe disse também? Não me falava. Na verdade, ela tava com medo, procurando alguém para poder sumir, né? Fugir, sei lá, fazer alguma coisa assim. Aí, procurando alguém, né? Tanto que ele ligou pra mim dizendo que ela tinha esse relacionamento com esse suposto policial aí. E ela tava conversando com ele, né? Aí depois desse dia, nunca mais ele ligou pra mim, eu achei estranho. Aí foi que a delegada me ligou, falando sobre esse suposto aí. Vamos dar uma paradinha aqui pra gente poder analisar aqui um ponto aqui. Elicácio diz que depois que Ederlan descobriu e ligou para ele, já sabendo do caso de Elicácio com Sara Mariano, Ederlan também disse que Sara Mariano, depois de se envolver com Elicácio, estava se envolvendo com um suposto policial. Provavelmente, Sara Mariano, depois de saber que Ederlan já tinha clonado o seu celular e tinha pego o seu romance ou as suas traições com Elicácio, Sara Mariano então começa a entrar em contato com esse policial para que esse policial possa auxiliá-la, até porque aparentemente o único caso extraconjugal de Sara foi com Elicácio. E esse policial aparece mais como uma fantasia na cabeça de Ederlan do que necessariamente um caso extraconjugal. Não querendo dizer que o policial não existia, até porque a própria mãe de Sara Mariano dizia que ela tinha um amigo policial, aonde ela já estava conversando, aonde ela já estava tomando aí algumas orientações, até mesmo para poder fugir desse relacionamento com Ederlan. E ela estava procurando alguém para fugir. Se você disse que não sabia que ela era casada, como é que você sabe que ela estava com medo? Ela falou para mim depois. Falou quando você já estava em Santa Catarina ou ainda aqui? Falou quando estava aí. Então você sabia que ela era casada aqui. Isso não vem ao caso, mas só por questão de esclarecimento. Não é isso? Então você soube que ela era casada ainda aqui? Foi, ela me contou que era casada aí. Contou que era... Na verdade, né? Algumas conversas, aí ele ligou pra mim. Aí você vê que Elicácio foi pego pelo entrevistador, porque a princípio Elicácio dizia que não sabia que ela era casada. Mas nas indas e vindas aí da conversa, o entrevistador acabou pegando Elicácio em uma contradição, porque o próprio Elicácio disse que Sara Mariano tinha falado para ele que era casada e estava com medo. A verdade é que Elicácio saiu de Salvador para Santa Catarina não foi à toa. Ederlan tinha ameaçado. Elicácio, que não é bobo nem nada, pegou as suas coisas e foi para Santa Catarina. E falando aí, eu falei com ele. Não, velho, não sabia. Você foi embora para Santa Catarina por medo, foi? Não, eu tinha trabalho mesmo. Já tinha? Trabalho, tava ruim de trabalho aí eu peguei ele pra cá. E até porque não tinha mais nada já, aí já tava tranquilo, já seguindo minha vida. Eu só prestei depoimento mesmo porque a delegada me ligou, e aí eu tive que como ser ajudada, porque ela sumiu, né? Eu tenho seu número. Um outro ponto importante da gente analisar é justamente isso. Veja só o que Elicácio disse. As pessoas nos comentários e nas redes sociais dizem que Elicácio apareceu do nada para tentar denegrir a imagem de Sara Mariano. Mas veja o que ele disse aqui. Ele disse assim, eu só vim dar depoimento porque a delegada me ligou, ou seja, ele foi meio que convidado a dar o depoimento do caso que ele tinha com Sara Mariano. E por quê?
Porque quando a polícia pegou o celular de Sara Mariano para poder averiguar, viu que tinha a ligação de Sara Mariano com Elicácio. Ajudar a família nas buscas aí, eu tenho sim. Mas você acha que ela foi assassinada em decorrência da relação que ela tinha com você? Não, porque, tipo, eu já tinha terminado, né? Já não tinha mais nada, já tava seguindo minha vida. Ela tava conhecendo outras pessoas aí, né? Assim como ele mesmo falou. E aí, foi porque acho que, por duas coisas, né? Porque ele não queria terminar e porque acho que ela se envolveu com esse rapaz aí. E aí ele deve ter feito. Eu acho isso importante, Elicácio, porque você é um cara trabalhador, entendeu? E é importante dar só. Porque as pessoas julgam muito. Claro que nada compensa ninguém matar ninguém e talvez você tenha sido também uma vítima. Então eu acho que é importante você falar, porque as pessoas já sabem, entendeu? Você é um trabalhador, foi embora para Santa Catarina e a gente não pode culpar a vítima, nem quem morreu e tampouco você que não tem nada a ver com isso. As pessoas já estavam dizendo que esse crime aconteceu porque você se envolveu. É por isso que eu te perguntei. Eu acho importante você esclarecer isso, entendeu? Não, pronto, eu vou só pontuar aqui, não responder mais nada. Por dois motivos. Pronto. Isso aconteceu. Bem provável, porque ela se envolveu com esse cara aí, esse posto policial. Porque eu não estava mais aí, não estava mais rodando aí. Então, não sei quem foi esse motorista aí e quem foi o suposto policial, não sei. Eu acredito que foi. Na visão de Elicácio, que não tinha os detalhes da relação de Aderlan com Sara Mariano, ele achava que a ceifa da vida de Sara Mariano foi porque, além de Aderlan descobrir o caso que ela teve com o próprio Elicácio, ele também descobriu um caso com o tal policial. Mas quando nós sabemos, na verdade, que o principal motivo desse crime de Aderlan contra Sara Mariano foi porque Sara Mariano descobriu o caso de Aderlan com o bispo Zadok. Então Aderlan, juntando todos os fatos, aproveitou para tirar a vida de Sara Mariano e colocar a culpa nas traições. Era conveniente para Aderlan, Sara Mariano, o trair, enquanto ele também tinha os seus casos extraconjugais, inclusive com homem. Mas quando ela descobriu os seus casos, aí colocou em xeque aí a imagem não somente de Aderlan, como de bispo Zadok, que tinha uma certa fama como homens de Deus aí, diante aí da cidade, né, a comunidade onde eles viviam ali. Por essa questão, até porque ele tinha me pedido desculpa, eu estava de boa aqui vivendo minha vida, então eu não tinha mais nada o que falar, então eu estava vivendo minha vida. E por ele não querer término do relacionamento, né, a mãe dele já sabia, a mãe dela de Sara, né, não queria esse relacionamento e tal, tanto que, né, ela conversava com ela e tal, falava, e aí aconteceu isso aí. Aí acho que por conta disso aí ele fez isso aí. O que não justifica, né? Claro. Então, pelo que você está dizendo, ela já vinha sendo ameaçada antes, ela já vinha... Elicácio acabou chegando na vida de Sara Mariano quando ela já estava planejando também sair fora de Aderlan. É por isso que Sara Mariano viu em Elicácio uma pessoa, diante da concepção dela, ideal para que ela largasse Aderlan e vivesse com Elicácio. Tanto que Elicácio, lá em Santa Catarina, Sara Mariano liga para ele, entra em contato com ele, para tentar também planejar uma ida para Santa Catarina, falando até mesmo do dinheiro que ela tinha juntado. E esse dinheiro aí você vai entender um pouco mais sobre ele no próximo vídeo que a gente vai mostrar dessa entrevista exclusiva de Elicácio, que voltou, falou com o portal Alô Juca, e vamos analisar para você entender o contexto, que é continuação disso que nós acabamos de ver agora. Vamos lá. Agora aqui nesse vídeo você vai ver o próprio Elicácio pessoalmente falando ao portal Alô Juca. Ele vai mudar um pouco o discurso, mas no decorrer da análise aqui você vai entender por que ele vai mudar o tom do discurso. Vamos lá. A polícia entrou em contato comigo, eu pediu a minha ajuda, tem como você ajudar nas buscas, você está sabendo do desaparecimento dela, coisa e tal. Eu tenho sim, vou lá prestar o depoimento para poder ajudar nas buscas. E esse depoimento meu foi crucial para poder funcionar. Repare aqui que Elicácio diz, como ele disse no primeiro depoimento dele, na primeira entrevista, de que a polícia entrou em contato com ele falando: você pode nos ajudar aqui nesse caso? Veja que em nenhum momento a polícia trata Elicácio como um suspeito ou um bandido, mas trata ele como alguém que eles viram no celular de Sara Mariano, que teve um caso extraconjugal com Sara Mariano. Então, mediante as investigações da polícia, em nenhum momento até então, eles viam Elicácio como um bandido, como alguém que participou daquele crime.
tanto que pediram a ajuda de Elicácio, e o próprio Elicácio diz que a ajuda dele naquele momento foi crucial para que a polícia chegasse aí aos 4, que podem ser 5 ou 6 elementos. Vamos lá. O que foi que você falou para a polícia assim que você acha que, poxa, essa informação ajudou muito a polícia? Então, a informação é do que ela já me contava já, né, que estava sofrendo um relacionamento abusivo, né, dentro de casa, e por conta dessa repercussão toda aí ela queria fugir, fazer qualquer coisa, entendeu? Aí a Soraya, falei com a Soraya aqui, né, entrei em contato com ela, né, aí falei com ela, ela falou que não, que expunha a irmã dela, né, aí eu falei, não, eu só vou te contar a verdade aqui, contei tudo pra ela que aconteceu, né, toda a verdade pra ela, coisa que a mídia não contou, falei, aí ela falou pra mim que ia tirar a postagem lá, ele disse, olha, Cássio, tô te pedindo, se eu tiver errada, me perdoe, tô te pedindo perdão, porque se eu tiver errada, me perdoe, mas se eu não tiver, minha fala continua a mesma, mas eu vou tirar a postagem lá da internet, vou tirar a postagem. Aí eu falei, não, além de tirar a postagem, você tem que fazer um vídeo se retratando, porque você expõe minha imagem sem saber de nada. Você nem me conhecia, não sabia de nada da minha vida. Você me expôs lá. Eu nunca tive intenção, a Sara era minha amiga, eu nunca tive intenção de expor a Sara em momento algum, nunca quis fazer isso, nunca que eu ia fazer isso. Muito pelo contrário, ela é minha amiga, entendeu? E aí eu te peço que você faça um vídeo se retratando. Aí ela falou, deixa a justiça fazer o trabalho dela. Pronto, eu já fui depois, não tô sendo procurado. Se você quiser me ajuda, eu tô aqui à disposição, entendeu? Só pra gente entender, a irmã de Sara... Vamos lá, pessoal. Essa é uma das partes mais importantes aqui desse vídeo. Elicácio disse que ele mesmo entrou em contato com a irmã de Sara, Soraya. E nesse contato que eles tiveram, ele disse para Sara o seguinte, olha, eu contei tudo para você. Tudo que aconteceu entre eu e sua irmã, você sabe. Então Soraya disse para ele assim, ó, eu quero que você tome cuidado para não manchar a imagem da minha irmã. E aí você vai entender por que agora nessa entrevista Elicácio muda um pouco o tom do depoimento para não colocar diretamente que Sara estava tendo um caso extraconjugal com ele. Então, diferente do primeiro depoimento, da primeira entrevista, Elicácio agora vai sempre dizer, Sara é minha amiga, Sara isso, Sara aquilo. Por quê? Porque ele fez uma promessa a Soraya, que é a irmã de Sara Mariano, que ele não iria manchar a imagem de Sara, até porque Elicácio não tinha nada contra Sara. E vamos ser honestos, se ele teve um relacionamento amoroso com Sara, provavelmente ele queria o bem de Sara. Então não é porque Sara agora está morta e ele está dando esse depoimento que ele tem que falar de Sara Mariano como se ela fosse uma adúltera, mesmo que ela estivesse sido. Mas não é a vontade de Elicácio tentar expor Sara Mariano com esse lado. E aí, mediante a conversa com a irmã de Sara Mariano, com Soraya, Elicácio expõe isso para ela e ela fala, então tá bom, Elicácio, se eu errei com você, você me perdoa. E Elicácio diz, não é bem assim não. Você começou a soltar coisas nas redes sociais manchando a minha imagem. Da mesma forma que você estava manchando a minha imagem nas redes sociais, eu quero que você vá nas redes sociais e se retrate com a minha pessoa. Ou seja, Elicácio, até então, diante das palavras dele, ele estava sendo vítima tanto quanto Sara Mariano. A irmã de Sara, Soraya, ela fez uma publicação nas redes sociais falando de você, né? Isso. Foi por agora, foi recentemente. Elicácio, só uma dúvida. Como é que foi que você conheceu Sara? Como foi? Foi trabalhando? Elicácio é motorista por aplicativo, trabalhava aqui em Salvador, já está morando em um outro estado. E como é que foi que você conheceu Sara? Fui trabalhando numa corrida, eu peguei ela ali no São Cristóvão ali, e aí conheci ela ali. Tem mais ou menos quanto tempo isso? Rapaz, acho que eu tenho quase 3 meses aqui, 2 meses e alguma coisa. Tem mais de 6 meses que a gente conhecia, bem mais de 6 meses. Bem mais de 6 meses. Aí você começou a pegar ela aí na casa, né? Fazer corridas pra ela te ligava. Vocês tiveram um vínculo, né, de amizade? Isso. A gente teve um vínculo de amizade. Eu sempre que ela me ligava, eu tava
disponível, né, para levar ela para os lugares. Mas a minha questão aqui é... Não, é só pra gente entender, entendeu? Só pra gente entender, quem tá acompanhando, entender toda a situação, né? A gente não quer de forma alguma manchar a imagem de Sara, né? Manchar a imagem da família de Sara, mas Elicácio foi fundamental para a investigação da polícia, porque ele passou muitos detalhes importantes. Primeiro, que Sara era abusada por Ederlan. Ela sofria perseguição por Ederlan. E ela comentava com você, Elicácio, que já queria terminar o relacionamento, queria fugir. Correto? Lembra? Ela falava que estava com plano, né, de até dezembro ir embora, coisa e tal, né? Ela falava, não, eu tô com essa agenda marcada já, que o pessoal já me pagou, já fez Pix, cara. Quando terminar essa agenda, eu vou embora. Só que tudo isso ele já sabia, ele já tinha clonado o número dela, e aí ele já tinha bolado o que ia fazer com ela, né? Bem provável que ele já tinha bolado o que ia fazer com ela. Olha como que mulher é diferente de homem. Se fosse um homem na posição de Sara Mariano, independente se as igrejas já teriam feito Pix. Eles pegavam o dinheiro e fugiam na hora. Deixava todo mundo na mão, não acertava as agendas, mas mesmo diante de tudo que Sara estava vivendo na mão de Ederlan, ela ainda estava esperando cumprir a agenda para poder sair fora da vida de Ederlan e mudar até mesmo de estado. Ou seja, o compromisso dela com as agendas da igreja impediu que ela saísse da vida de Ederlan até mesmo antes de ter a sua vida ceifada. O que você tem que entender aqui é que é cada ponto no seu quadrado. O fato de Sara Mariano ter tido um caso extraconjugal com Elicácio não tem nada a ver com o fato de Ederlan ter tirado a vida de Sara Mariano. Então, às vezes, as pessoas acham que o fato da gente falar sobre as traições de Sara Mariano é que a gente está querendo manchar a imagem dela. De forma nenhuma. Na verdade, a gente está querendo trazer o caso à tona e trazer o que realmente aconteceu. É claro que o fato de Sara Mariano ter tido um caso com Elicácio não dá o direito de Ederlan ter tirado a sua vida. Porque as pessoas vêm aqui nos comentários e acham que a gente está abonando a atitude de Ederlan mediante os casos extras conjugais de Sara, e nada tem a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, ela já tinha planos de largar o marido, de fugir, por conta das ameaças, por conta da pressão psicológica que sofria, e ela falou que até dezembro já tinha agenda, essas pessoas já tinham feito transferências para ela, e ela tinha que cumprir essa agenda, né, Elicácio? Ela chegava a falar isso, ela falou isso com você? Falou, começou comigo. Aí ela falou isso comigo, tudo isso ela falou comigo. Mas eu soube que Ederlan te ligou uma vez. Foi, isso. Ele te ligou perguntando o quê? Ele me ligou falando assim, eu tô sabendo que você conheceu minha esposa. Eu, rapaz, nem sabia que você era casado com ela. Depois que eu fiquei sabendo, eu me afastei para evitar problemas, entendeu? Eu me afastei. Aí ele, então você não sabia. Aí ele falou, você não sabia. Aí pronto, resolveu ali. Ele, não, então eu te peço desculpa, coisa e tal, BBB, pronto. Morreu o assunto ali, eu segui minha vida. Pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Casada era Sara Mariano. Elicácio era solteiro, e até então, segundo as palavras dele aqui, quando ele ficou sabendo que Sara Mariano era casada, logo ele se afastou. Ou seja, Elicácio é vítima, porque ele até então era um rapaz solteiro que conheceu uma mulher que a princípio dizia não ser casada, como ele disse, e quando ele ficou sabendo que ela tinha um companheiro, ele decidiu se afastar. Então, até esse momento, até a apuração que nós fazemos aqui, diante da fala do próprio Elicácio, tanto do primeiro depoimento dele, quanto agora, para essa entrevista, Elicácio é mais mocinho do que bandido. Ele é mais herói do que bandido. Outra vez ele me ligou de novo, dizendo, tô com as conversas aqui dela, conhecendo outra pessoa. Eu disse, sim, irmão, eu entrei aqui aí, se ela tá conhecendo outra pessoa, deixa de conhecer. Eu não tenho mais nada a ver com esse assunto. Você tá me ligando pra quê? Ele, não, só tô falando mesmo. Não, irmão, se ela tá conhecendo outra pessoa, você tem que procurar saber lá da vida da pessoa que ela tá você tá dizendo que ela tá conhecendo, não tem nada mais a ver com isso aí. Aí antes disso ele falou, por isso que as coisas acontecem. Aí
eu já tinha falado que ela tinha que fazer, porque ela tava, né, ela corria risco, eu falei com ela já sabia já, ela, não, em dezembro eu vou ajeitar minhas coisas e vou embora. Só que aí não deu tempo de ela fazer isso, entendeu? Você chegou a alertar. Daquela questão da arma lá, que ela falou que ele queria comprar, né? Ela tem um áudio dela falando que ele queria comprar uma arma. Tudo. Tem vários vídeos aí que fala que ela ia embora. Olha, analisando aqui esse trecho aqui da fala de Elicácio, olha só. Ederlan liga para ele, diz para ele que agora sabe, depois da primeira ligação, essa é a segunda, diz para ele que agora sabe que depois de Sara Mariano ter tido um caso com o próprio Elicácio, agora está sabendo que Sara Mariano está tendo um caso com um policial, que até então isso acaba sendo uma fantasia na cabeça de Ederlan, e Elicácio diz para Ederlan que não quer saber disso, e começa a afastar Ederlan aí do seu contato. E Ederlan diz assim para Elicácio, é por isso que as coisas acontecem. Mais um tom de ameaça para cima de Elicácio. Como Elicácio ainda lá em Santa Catarina, agora já fugindo de Ederlan, mantém contato ainda com Sara Mariano e começa a orientar Sara Mariano no que ela deve fazer urgentemente, porque Elicácio sabe que Ederlan não está brincando e a qualquer momento pode tirar a vida de Sara Mariano, como aconteceu. E a mãe dela, né? Um monte de coisa aí que já tem áudio aí falando que ela queria ir embora, aí ela não foi, e aconteceu isso aí. Ô Elicácio, você fez um alerta a Sara. Saia de casa, abandone esse rapaz, saia de casa porque você vai morrer. Você falou com ela isso? Falei, porque ela, na verdade, ela sabia aquela coisa. Ela mesma, na verdade, foi ela mesma que falou em alguns áudios dela aí que ela não confiava nele. Ela mesma própria fala nos áudios que tem aí nas rádios aí. Ela fala, eu não confio nele, que ela mandou um áudio pra irmã dela, falando que não confia nele, coisa e tal. E ela mesmo assim, ela continuava, entendeu? Continuava porque ela tinha um plano de ir embora, não. Continuou por um tempo ali, até fechar a agenda, até a menina terminar a escola, o colegial também, e ela ia embora, entendeu? Ela tava esperando isso, fazendo um planejamento pra ir embora, só que aí não deu tempo. Porque tudo isso ele via nas mensagens, toda mensagem que ela mandava pra alguém, ele tava acompanhando. Então, ele se antecipou, entendeu? Quer dizer, para você que está acompanhando entender. Eu falei com a irmã dela ontem, a Soraya, falei, ela queria depositar esse dinheiro até em minha conta, eu falei que não, queria depositar em uma conta de uma amiga, eu falei, rapaz, não faça isso, ligue para sua mãe aí. No dia que ela ligou, eu estava lá junto na hora, eu falei, ligue para sua mãe, mande ela abrir uma conta, a mãe dela é testemunha disso, que ela ligou para ela, abre uma conta dependente, faça uma conta dependente, sua mãe abriu uma conta e você é dependente, um cartão, porque ela não queria pagar o imposto de... Olha só que interessante essa parte. Ederlan estava furioso, já tinha clonado o telefone de Sara Mariano e sabia de todos os passos de Sara Mariano. Então Sara Mariano estava correndo contra o tempo para poder fugir das garras de Ederlan. Mas o interessante é que Sara Mariano ainda alimentava a possibilidade de que ela saísse da vida de Ederlan e vivesse com Elicácio lá em Santa Catarina. Porque veja o que Elicácio disse. Ele disse assim, ó, ela falou que tinha 20 mil guardado e estava querendo depositar na minha conta. Ou seja, se ela queria depositar o dinheiro na conta de Elicácio, é porque ela confiava em Elicácio e esse romance dos dois não era coisa de agora. Porque para ela querer fugir, morar com Elicácio, depositar as economias dela na conta de Elicácio, é que ela já planejava ter um futuro com Elicácio. Mas, por outro lado, e isso até um alerta aí para as mulheres, que isso acontece mais no âmbito feminino do que no masculino, dificilmente um amante vai assumir uma mulher com filhos e saindo numa situação como Sara Mariano estava saindo. Quando Sara Mariano se viu em aperto e correu atrás de Elicácio, o que Elicácio disse? Não, pra cima de mim não. Caça seu rumo. Procure sua mãe, procure sua família, porque pra cima de mim não tem como você vir não. Você vai trazer todos esses problemas pra mim. Ou seja, eles tiveram aí os momentos deles de romance, mas quando a coisa apertou, Elicácio disse, você no seu canto e eu no meu. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual ele estava em Santa Catarina, você pode ter certeza, fugindo de Ederlan. Ela falou mais ou menos qual seria essa quantia que ela estava na mão? De início, ela falou pra mim que tinha 20 mil, de início. Mas depois, né, aí eu já fui embora, ela começou a juntar bem mais. Mas de início, quando eu se conheci, ela falou de 20 mil reais.
Então ela tinha mais de 20 mil. Inicialmente ela disse 20 mil, então provavelmente ela conseguiu juntar mais dinheiro. Isso. De início foi 20 mil que ela falou pra mim. Aí quando eu já, né, segui minha vida, aí bem provável que ela conseguiu juntar mais, que a intenção dela era essa, né? Juntar dinheiro, né? Agora, como foi pra você receber a morte, né, a notícia da morte de Sara? Como é que foi pra você? Eu fiquei abalado, né? Não pude fazer nada, porque, tipo assim, ela já tinha um plano de ir embora, né? Eu disse, então você entendeu? Mas você tem que fazer isso pra ontem. Você corre risco, ela... Não, eu sei me virar, eu rapaz, ligue pra sua mãe, me deu o número de sua mãe, me deu o número de sua irmã, que eu vou ligar pra ela. Ela não quis se preocupar com a família, entendeu? Ela não quis se preocupar com a família. Ela ligava, falava, mas ela não contava os detalhes, né? Contava algumas coisas. Ela não queria expor a família, né? Preocupar a família. Não, eu vou resolver isso, eu vou resolver. Em dezembro eu resolvo isso aí. Esse dezembro nunca chegou. Entendeu? Você estava gostando de Sara? Você gostava de Sara? Como amiga, eu gostava dela como amiga. Se ela fosse solteira, se você quisesse assumir o relacionamento, você teria coragem de assumir Sara? Diante de toda a situação, se nada disso tivesse acontecido? Não, a minha fala é que eu conheci ela como amiga, era um trabalho profissional, eu conheci ela como amiga. Então, se tiver que falar alguma coisa, foi o que eu falei no depoimento, certo. Se tiver que falar algo além disso aí, é a própria Soraya que tem, ela tem a liberdade de falar, coisa que íntima que eu contei pra ela. Então, se a Soraya quiser falar essas coisas aí, a Soraya pode falar, entendeu? Ou a justiça fala, ou a Soraya fala. Olha, isso aí eu não posso falar mais do que isso, entendeu, Juca? Como eu tinha lhe falado antes. Sim, o objetivo aqui. Olha, repare que Juca tenta extrair aí da boca de Elicácio a confirmação aí do caso que ele teve com Sara Mariano. E logo ele rebateu dizendo que detalhes, além do que ele pode falar, agora está nas mãos de Soraya, que é irmã de Sara Mariano, e segundo o próprio Elicácio disse, toda a verdade, toda a nossa história eu contei para a irmã dela, e contei também em juízo. Então, se você quiser saber dos detalhes aí da minha relação, do meu caso com Sara Mariano, não vai sair mais da minha boca. Pergunte a Soraya ou pergunte à justiça. Diante disso, da narrativa da primeira entrevista de Elicácio, da segunda entrevista agora também de Elicácio, eu analiso que Elicácio ele é mais mocinho do que bandido nessa história. Ao contrário do que muitas pessoas estão achando, que Elicácio foi colocado como uma espécie de pano morno para tentar tirar o peso do crime de Aderlan, nós vemos aí que Elicácio ele simplesmente surgiu para trazer mais luz ao caso, porque o que dá a entender é que se Elicácio não tivesse aparecido aí no caso, os policiais provavelmente estariam tendo mais dificuldade para poder achar os verdadeiros culpados pela morte de Sara Mariano. Lembre-se, Elicácio estava em Santa Catarina. A polícia achou o envolvimento dele com a Sara Mariano. Provavelmente a polícia viu que ali estava tendo um caso extraconjugal e deve ter visto também que Elicácio não tinha nada a ver com o crime em si. E aí foi pedir aí até mesmo a ajuda de Elicácio, que prontamente se colocou à disposição da polícia. Ele poderia muito bem ter trocado de celular, ele poderia ter não respondido às chamadas da polícia, poderia ter sumido, mas prontamente Elicácio estava à disposição da polícia. E o interessante é que ele pede a retratação de Soraya com a sua imagem, porque Soraya estava colocando a imagem de Elicácio, assim como muitas pessoas estavam colocando, como um bandido que estava ajudando Aderlan. E Elicácio quer que Soraya vá pessoalmente às suas redes sociais retratar das palavras que ela disse que mancharam a imagem de Elicácio, para poder provar que ele, até então segundo a imagem dele, ele é uma pessoa de bem e ajudou a contribuir para que Aderlan e os seus comparsas fossem presos. Nós vamos continuar acompanhando este caso. Eu vou estar trazendo para você aqui uma moça que apareceu, ela sofreu nas mãos do bispo Zadok. É um caso de isso, nós não podemos falar aqui, é algo muito sério e com certeza vai aparecer mais coisas que esses bandidos fizeram lá atrás. Eu gostaria que você continuasse acompanhando esse caso aqui conosco. Eu peço para que você dê um toque aí no botão curtir para nos apoiar, isso é muito importante. Se você ainda não é inscrito neste canal, que você se inscreva, ative o sininho para estar recebendo todas as nossas notificações. O meu nome é Beto Dias, esse é o canal Beto Oficial e eu conto com você.